Shalom, shalom. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os acordos de Oslo, um tema que eu acho muito relevante e que eu gosto muito em particular, por falar sobre o Estado de Israel e sobre aquela questão entre árabes e israelenses. Vamos começar. Em 13 de setembro de 1993, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e também o negociador para a libertação da Palestina, Mahmoud Abbas, eles vão assinar na Casa Branca uma declaração de princípios sobre arranjos interinos de autogoverno, comumente chamados de Acordos de Oslo. Israel vai aceitar, a OLP como representante dos palestinos, então o Estado da Palestina é fundado em 1947, junto com o Estado judeu-israelense, e a OLP ela vai renunciar ao terrorismo e reconhece o direito de Israel de existir em paz. Ambos eles vão concordar que uma autoridade palestina seria de fato estabelecida e assumiria uma responsabilidade de governo na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Acordo de Oslo II, que vai envolver a divisão lá da Cisjordânia. Bom, na Cisjordânia e na faixa de Gaza por um período de 5 anos. Em seguida, depois seriam realizadas outras negociações, seriam permanentes de fato, sobre questões de fronteiras, refugiados e também sobre Jerusalém. Embora o governo do presidente Bill Clinton tenha desempenhado um papel um pouco limitado na concretização do Acordo de Oslo, de forma geral, ele vai investir vastas quantidades de tempo e recursos para ajudar Israel e também os palestinos a implementá-lo. Quando o presidente Clinton, ele vai, de fato, quando Clinton deixa o cargo, no entanto, o processo de paz ele vai se esvaziando e uma nova rodada de violência e também de tensão entre árabes e israelenses, ela vai começar. Na verdade, árabes e palestinos. A gente vai falar um pouquinho sobre o panorama da administração Clinton e também o processo de árabe entre árabes e israelenses de 93 ao ano de 96. Bom, inicialmente o governo Clinton ele não vai priorizar a paz entre israelenses e também os palestinos. Clinton e seus assessores eles acreditavam que um avanço diplomático na via israelense e Síria, a Síria faz fronteira inclusive com Israel, a gente vai falar um pouquinho sobre a colina de Golã, seria mais provável que os líderes israelenses achariam politicamente mais fácil recuar das colinas de Golã do que na Cisjordânia. Um acordo, lembrando que a Cisjordânia ela é um reinado, ela não é uma república, ela é um estado que tem um rei. E um acordo israelense e sírio, argumentavam eles também, levaria a um acordo entre israelenses e libaneses e ajudaria a isolar o Iraque e o Irã. Os principais oponentes regionais do processo de paz nesse processo todo. Autoridades americanas vão ser informadas sobre as negociações secretas que israelenses e palestinos haviam iniciado em Oslo, Noruega, claro, em dezembro de 1992, mas fizeram pouco esforço para se envolver nelas. Bom, os Estados Unidos eles não desempenharam um papel tão importante nas negociações que levaram ao Tratado de Paz entre Israel e Cisjordânia em outubro de 1994, embora Clinton ele tenha dado apoio ao receber o rei Hussein e o Yitzhak Rabin em Washington. É claro, de instar o Congresso a perdoar as dívidas da Jordânia. Bom, os Estados Unidos eles não desempenharam um papel crucial nas negociações que levaram ao Acordo de Cairo, de maio de 1994, que finaliza a retirada de Israel da maior parte de Gaza e também de Jericó, ou o Acordo de Taba, ou chamado de o Acordo de Oslo II, de setembro de 1995, vai dividir em 3 regiões a área da Cisjordânia, A, B e C. Uma de controle totalmente israelense, outra de controle somente palestino e uma área mista de controle de ambas as autoridades. Bom, este último acordo de Oslo II, ele divide a Cisjordânia, como eu havia dito, em áreas separadas sob controle israelense, palestino e responsabilidade mútua. O acordo de Oslo II ele vai especificar disposições para eleições, assuntos legais e outras cooperações bilaterais entre Israel e também Palestina em diversas questões,
Como o Acordo de Oslo não atribuiu aos Estados Unidos responsabilidades de monitoramento, o governo Clinton ele se vê limitado a neutralizar a crise e a fortalecer a autoridade palestina com ajuda econômica e assistência em matéria de segurança. Na trajetória israelense-síria, o governo se reforçou mais vigorosamente. Deveria ser café, mas o que a gente, por enquanto, é água. Mas com poucos resultados. Clinton, o secretário de Estado, Warren Christopher, e o coordenador-geral para o Oriente Médio, o Dennis Ross, eles tentam dar uma certa continuidade à promessa de Yitzhak Rabin, feita lá atrás, em agosto de 1993, de retirar totalmente do Golã e também, se a Síria concordasse, claro, com a paz total e os arranjos de segurança necessários. Bom, em 1994, essas negociações elas estagnaram devido às diferentes definições de retirada total de Israel e da Síria também. Os sírios eles vão insistir que Israel deveria se retirar para a linha de 4 de julho de 1967, a Guerra dos 6 Dias, né? Quando controlava um pedaço de terra na costa nordeste do Mar da Galileia. A principal fonte de água, de fato, é de Israel. Os israelenses eles queriam recuar para a fronteira internacional de 1923, bem antes, né, 44 anos antes, o que deixaria o Mar da Galileia sob sua soberania. Em julho daquele ano, o Yitzhak Rabin, né, ele indica Christopher que Israel se retiraria para a linha de 4 de junho, conforme eu disse, de 1967. Caso a Síria atendesse às suas outras necessidades, abrindo caminho para negociações entre militares israelenses e sírios também. Para o final dos acordos de Oslo também do episódio, no entanto, essas negociações acabaram emperrando quanto à possibilidade de Israel manter de fato estações de alerta antecipado no Golã, nas colinas de Golã, na Síria, o que fica no norte de Israel, o que também gerou um pouco de controvérsia política em Israel. E o Rabin, ele optou por suspendê-la até depois das eleições de 1996. Vamos agora para o colapso do Acordo de Oslo entre 1996 e 2000. Para terminar esse episódio, vamos lá. Em novembro de 1995, Yitzhak Rabin ele foi assassinado por Yigal Amir, um israelense que se opunha de fato aos acordos de Oslo, então, por motivos religiosos. Os judeus ortodoxos não acreditam que a faixa de Gaza, por exemplo, poderia não ser de Israel. Então, tem muitas divergências do âmbito religioso, talmúdico, que os rabinos disputam para a interpretação correta da Torá. Bom, o assassinato de Rabin foi seguido por uma série de ataques terroristas do Hamas, que minaram o apoio do Partido Trabalhista nas eleições israelenses de maio de 1996. O novo primeiro-ministro, muito conhecido nosso, Benjamin Netanyahu, era oriundo do Likud, que historicamente se opôs à criação de um Estado palestino e à retirada dos territórios ocupados. Preocupado com o possível colapso do processo de paz, o presidente Clinton envolveu-se mais ativamente nas negociações entre israelenses e palestinos. Em janeiro de 97, após intensa mediação americana, então mediação, de fato, uma parte ela vai, não é só uma entrada de aproximação entre duas partes, ele vai de fato dar uma ideia também para essas duas partes. Isso é uma solução pacífica e controversa, também chamada de mediação. Israel e a autoridade palestina vão assinar o protocolo de Hebron, que previa a transferência da maior parte de Hebron para o controle palestino. Então, em outubro de 1998, o presidente Clinton, o presidente americano, recebe Benjamin Netanyahu e Yasser Arafat na plantação do Rio Y, onde negociou um acordo que previa novas retiradas israelenses da Cisjordânia. Bom, disputas internas sobre a implantação e implementação do memorando de Y, do Rio Y, na verdade, no entanto, derrubaram o governo de Netanyahu em janeiro de 1999. Nas eleições de maio de 1999, o Ehud Barak, do Partido Trabalhista, ele derrota Benjamin Netanyahu de forma decisiva. O Barak ele previu que conseguiria chegar a acordos tanto com a Síria quanto com os palestinos em 12 a 15 meses, e ele promete retirar de fato as tropas israelenses do sul do Líbano. Em setembro, o Barak assina um memorando de Shalom al-Sheikh com Yasser Arafat,
que se comprometia com ambas as partes, de fato, a assinar negociações sobre o status permanente. Uma rodada inicial, ela ocorre, mas não tem muito sucesso. O Barak, ele se concentra na Síria. Em janeiro de 2000, delegações israelense, síria e americana vão se reunir na Virgínia Ocidental para negociações de paz. Inclusive, um filme muito legal sobre Oslo, A Garota de Oslo, está no Netflix. Muito interessante essa série. Essas negociações fracassaram quando Barak ele se recusa a afirmar a promessa de Yitzhak Rabin de retirar para a linha 4 de junho de 1967, né? Aquele ano que aconteceu a Guerra dos 6 Dias, argumentando que nenhuma das concessões oferecidas pela delegação síria em troca poderia ser de fato considerada definitiva, visto que o presidente sírio, o Hafiz al-Assad, não estava de fato presente. Uma reunião subsequente entre o Clinton e o Assad em Genebra, lá na Suíça, não produziu um acordo entre Israel e a Síria. Já concluindo, né, Barak então retira unilateralmente as forças israelenses do Líbano e retorna à rota palestina. Por insistência do primeiro-ministro, Clinton ele convoca uma cúpula em Camp David em julho de 2000, onde ele, Barak e Yasser Arafat tentaram chegar a um acordo final sobre a Cisjordânia e também a faixa de Gaza. Os relatos divergem quanto ao fracasso de Camp David, então a gente está falando agora dos acordos de Camp David, mas é evidente que apesar das concessões adicionais de Barak, israelenses e palestinos permaneceram em forte desacordo sobre as fronteiras. Jerusalém e de Israel reconheceriam o direito de retorno dos refugiados palestinos. A cúpula terminou, né, sem um acordo, e Clinton culparia Arafat por esse fracasso. No fim, em 28 de setembro, tumultos eclodiram após uma visita do líder do partido Likud, Ariel Sharon, ao Monte do Templo, onde fica aquela mesquita dourada, né? E logo se transformaram em uma onda de violência entre israelenses e palestinos. O Dom da Rocha é aquele lugar em que teria sido feito o sacrifício, ou tentado sacrifício de Jacó, ou melhor, de Isaac por Abraão, que ficou conhecido como a Intifada de Al-Aqsa. Em dezembro de 2000, o presidente Clinton ele apresenta suas próprias propostas para um acordo entre israelenses e palestinos. Àquela altura, porém, o presidente estava deixando o cargo, Barak enfrentava uma derrota eleitoral e a violência entre israelenses e palestinos continua inabalável. E até hoje a gente vê aí muitos conflitos até na internet por disputas de narrativas sobre essa questão, de quem realmente deveria ocupar. A diplomacia brasileira ela é a favor da solução de 2 estados, então árabes e palestinos ocupando o território antes de 1967, ou melhor, nas fronteiras de 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. Assim, no final de 2000, a perspectiva de encerrar o conflito árabe-israelense parecia mais distante do que 8 anos atrás. O governo Clinton ele havia ajudado a facilitar a paz entre israelenses e jordanianos e a lançar as bases para um autogoverno de fato palestino. De forma mais ampla, as negociações da década de 1990 ajudaram Israel, os palestinos e a Síria também a romper com inúmeros tabus diplomáticos e estabelecer as bases para uma paz, né, entre árabes e israelenses abrangente, que deveria ser, mas uma solução para o conflito árabe-israelense permaneceria indefinida e até hoje permanece um tanto quanto indefinida também. Shalom, shalom. Para mais episódios e shorts diplomáticos, acompanhe o nosso conteúdo aqui no canal.